bom dia. Nosso grupo ficou com o tema nutrientes específicos e medicamentos orexígenos. Nosso grupo é composto por mim, Rodrigo, Amanda, Jéssica, Vinícius, Rayana, Priscila e Fernanda. Existe evidência no uso de glutamina na diarreia e na mucostose. A mucostose é uma inflamação na parte interna da garganta e da boca que pode estar evoluindo para úlceras e feridas nessa região. Acomete cerca de 40% desses pacientes que tratam do câncer a partir da quimioterapia. Então é um efeito colateral desse tipo de tratamento. A glutamina é um aminoácido essencial que em situações de estresse ela pode estar sendo suplementada. Ela participa da via metabólica de diversos processos do nosso corpo, incluindo na atuação do metabolismo de células tumorais. E, portanto, alguns especialistas não recomendam a sua suplementação. Os resultados do uso da glutamina para diarreia e mucostose ainda são bastante controversos. Algumas pesquisas avaliam a associação da utilização da glutamina e redução da mucostose oral, porém com resultados pouco significativos. Um estudo randomizado duplo cego placebo-controlado de fase 3 não observou diferenças na incidência e gravidade de mucostose oral em 64 indivíduos com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia com ou sem quimioterapia. 5 estudos clínicos com 234 pacientes observaram redução significativa da gravidade da mucostose oral induzida por radioterapia. Porém, é observado que a glutamina não auxilia na redução da gravidade da mucostose oral em regimes de que a quimioterapia tem um conteúdo de 5-FU. Então, portanto, no caso da mucostose, existem resultados, igual falado anteriormente, bastante controversos, porque alguns estudos apontam que não tem evidência suficiente e outros já apontam uma boa melhora por parte desses pacientes que apresentam esse sintoma. Então, vai muito da sua conduta nutricional que você vai desejar seguir. A glutamina, ela não apresenta resultados benéficos na incidência ou na gravidade da diarreia induzida por radioterapia e ou quimioterapia. Estudos apontam que para ter algum benefício, a quantidade diária que deve ser ingerida de glutamina deve ser em cerca de 40 gramas por dia. E ainda assim, se observa apenas a redução da gravidade e não da sua incidência. Bom dia, eu me chamo Amanda e eu vou falar sobre as evidências do uso de probióticos. Bom, vários estudos mostraram potencial benefício no uso de probióticos na prevenção e tratamento do câncer, através da modulação da microbiota, da melhora da função da barreira intestinal e atividade anti-inflamatória. Os tratamentos de radioterapia, quimioterapia e imunoterapia podem modificar o microbioma dos pacientes e, ao mesmo tempo, a composição do microbioma pode afetar profundamente a resposta dos pacientes a tais terapias. Bom, em diversos ensaios clínicos avaliaram a eficácia global do uso dos probióticos na diminuição do risco e da gravidade desses tratamentos, principalmente contra a diarreia e mucosite. Referente ao uso dos lactobacilos, bom, a recente revisão defende que o uso de probióticos, especialmente o lactobacilos, para reconstituir a microbiota intestinal dos pacientes, restabelecendo assim os níveis e a funcionalidade das bactérias intestinais depletadas durante o tratamento. Em relação ao tratamento cirúrgico, vários estudos foram realizados em pacientes com câncer coloretal que foram submetidos à cirurgia abdominal. Esses estudos, eles envolvem principalmente as cepas de Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium lactis e Lactobacillus acidophilus. Os estudos eles demonstraram a redução das citocinas pró-inflamatórias, na diminuição das taxas de infecções nas pós-operatórias e no tempo de infecção. Os estudos ainda são bastante diferentes, tanto em relação à quantidade de dosagem correta, como no tempo da utilização.
os probióticos sejam considerados seguros, deve tomar cuidado, porque pacientes com câncer, eles apresentam alterações imunológicas, o que pode levar ao desenvolvimento de infecções e no aumento da resistência aos antibióticos. Bom dia pessoal, meu nome é Vinícius e eu vou estar falando sobre a suplementação de ômega 3 em pacientes com câncer. O nosso sistema imunológico é de extrema importância para o nosso corpo e o ômega 3 desempenha importante função na ativação tanto do sistema inato quanto do sistema adaptativo. Além disso, nosso sistema imunológico é regulado por diversos mecanismos. A suplementação de ômega 3 é de extrema importância para pacientes que estejam em risco de desnutrição e ou desnutridos, pois minimiza a perda de peso, além de melhorar a ingestão alimentar. No entanto, devemos nos atentar à plaquetomia, ou seja, a redução no número de plaquetas que pode levar à dificuldade de coagulação sanguínea, além de manchas roxas ou avermelhadas na pele e possível sangramento nas gengivas. Além disso, o EPA e o DHA, pertencentes à família do ômega 3, se mostraram bastante pertinentes na redução da inflamação e na redução da degradação proteica em pacientes com caquexia, ou seja, pacientes que tiveram uma perda de peso repentina, geralmente desencadeada por uma doença subjacente ou por uso de alguns fármacos, na quimioterapia, por exemplo. Os marcadores inflamatórios também se mostraram bastante reduzidos com o uso do ômega 3, a proteína C, por exemplo, C reativa, por exemplo. Outro ponto bastante pertinente é que em pacientes pós-operatório do trato gastrointestinal, o uso do ômega 3 foi capaz de reduzir os marcadores inflamatórios, além de melhorar a recuperação pós-cirurgia. Todos esses benefícios são devido ao fato de que o uso do ômega 3 é capaz de alterar a membrana plasmática da célula, melhorando a sua comunicação intercelular. Outro ponto bastante pertinente é que ainda faltam estudos que comprovem realmente a eficácia do uso do ômega 3 na inflamação e também no sistema imunológico em pacientes com câncer. Contudo, os benefícios já são vistos e é isso. Medicamentos orexígenos. Eles possuem a função de estimular o apetite. Cerca de 40% dos pacientes com câncer avançado sofrem de anorexia. O que é anorexia? É a falta de apetite. Medicamentos orexígenos podem auxiliar na melhora do apetite, ou seja, nesse contexto todo que a gente está falando aqui, esses medicamentos eles auxiliam na melhora da anorexia, né? Então, assim, eles são utilizados em doenças onde a falta de apetite pode comprometer a saúde do indivíduo, ou seja, o indivíduo que já está nessa situação, nesse quadro de câncer avançado, ele já está debilitado. Sem se alimentar, ele vai ficar mais debilitado ainda, né? Com uma alimentação, ele conseguindo se alimentar, ingerir alimentos, com certeza ele pode ter uma melhora, né, no quadro dele. É isso. Os corticosteroides, também chamados de corticoides ou cortisona, têm sido amplamente utilizados para o tratamento de alguns sintomas em pacientes com câncer. Vários mecanismos de ação são propostos, como modulação das citocinas pró-inflamatórias. Os efeitos orexígenos dos corticoides são transitórios e desaparecem em poucas semanas. Estudos mostram aumento do apetite e qualidade de vida, porém sem alteração no ganho de peso. Os corticoides devem ser utilizados em pacientes com câncer e expectativa de vida curta, em cuidados paliativos, principalmente se estiverem presentes sintomas que são tratados por esse medicamento, como náusea e dor. Os principais efeitos colaterais são resistência à insulina, infecção, osteopenia e balanço nitrogenado negativo. A dexametasona tem sido o agente mais frequentemente utilizado. As progestinas são derivados sintéticos do hormônio progesterona e o seu uso em pacientes com câncer está associado ao aumento de apetite e peso corporal, mas não da massa magra e da qualidade de vida, e deve-se ter cautela no seu uso devido aos efeitos colaterais, principalmente fenômenos trombolíticos, hipertensão arterial e edema. Bom dia, continuando o trabalho. A ciproheptadina é um antagonista histamínico. Ela foi associada ao ganho de peso
em alguns estudos com população saudável. Mas apesar de bastante utilizado em pacientes com câncer, as evidências são escassas e alguns estudos não mostraram uma melhora significativa no apetite. O principal efeito colateral é a sonolência, devido às suas propriedades antihistamínicas, que inibe a ação da histamina, uma substância que causa dilatação nos vasos sanguíneos. Outros medicamentos, como anti-inflamatórios não hormonais e olanzapina, têm sido estudados, porém ainda com evidências fracas. A olanzapina é um antipsicótico atípico, ou seja, um medicamento para o tratamento de certos transtornos psiquiátricos, que atua através de múltiplos neurotransmissores, incluindo a serotonina e a dopamina. Seu uso é associado ao ganho de peso em populações clínicas e tem o benefício adicional de ser um potente antiemético, um medicamento para o tratamento de náuseas e vômitos. Um estudo mostrou que, em combinação com acetato de megestrol, a olanzapina resultou em maior melhora no peso e no apetite, em comparação com o acetato de megestrol isoladamente. Um medicamento promissor ainda em fases de testes clínicos e ainda não disponível para o uso clínico é a anamorelina, um agonista seletivo do receptor de grelina, ou seja, um estimulante de apetite, disponível por via oral. Apesar de evidências comprovando ganho de peso, ganho de massa muscular e a qualidade de vida em pacientes com câncer avançado, a anamorelina falhou em demonstrar melhora na função e por isso estudos ainda precisam ser feitos para demonstrar o seu benefício clínico.